eu até conversei sobre isso com o Crespo ontem, sobre o que eu tenho estudado que pode contribuir assim, nas nossas conversas. E aí, nesse sentido de epidemias e mudanças globais, enquanto drivers da história, eu achei que seria legal a gente conversar hoje sobre a China e o mundo pós-ocidental. Assim, eu não sei se todo mundo está familiarizado com esse conceito, mas o mundo pós-ocidental, ele é uma ideia que o Oliver trabalha no livro dele, que é o mundo pós-ocidental, potências emergentes e a nova ordem global. Eu nunca gravo essa segunda parte. E aí ele basicamente vai elaborando esse conceito do mundo pós-ocidental, que é o fim da ordem liderada pelo Ocidente. Então, a argumentação principal do livro, né, que ele vai desenvolvendo ao longo dos capítulos, é que o Ocidente se considera como o principal produtor das premissas que constituem a ordem internacional. Então, não só a ordem internacional, mas também aquilo que diferencia o Ocidente do resto do mundo. Então, o que ele diz basicamente, que foi onde eu me baseei para poder trazer, né, essa conversa hoje, é que o Ocidente, ele acha que é o próprio produtor do que diferencia ele mesmo do resto do mundo. O que seria isso, né? É reduzir a complexidade dos atores não ocidentais, todas as suas histórias, através da condição comum, que seria não pertencer ao centro do mundo. Então, ele diz que o Ocidente trata esses atores como, por exemplo, a China e a Índia, e também, né, o Brasil, as potências emergentes de outra forma, como se fossem apenas atores passivos da ordem internacional, que as suas ações só são consideradas quando elas desafiam os interesses do norte global. Então, basicamente, o que ele diz é que o mundo não ocidental é sempre visto como ilegítimo. E, portanto, no caso, qualquer ator, como, por exemplo, a China, que pudesse, de alguma forma, participar de espaços de decisão importantes, ou, enfim, agora, né, esse super debate do questionamento da liderança norte-americana, como se isso correspondesse, na verdade, ao mundo caótico, como se as ideias de estabilidade, segurança, soberania fossem exclusivas do Ocidente. Então, a argumentação do Oliver é que o mundo existia muito antes disso, que é um consenso, mas de que os países não ocidentais não são apenas participantes ativos, como também produtores da ordem global, visto que a Europa ascendeu economicamente e militarmente, etc., nos últimos séculos, mas que o mundo sempre foi o mundo. E que quando a gente está falando sobre China, por exemplo, a gente está falando de 5.000 anos de história, de Império Chinês, Império Mongol, Império Otomano. Então, a ideia desse livro é basicamente incorporar as narrativas dos atores, e a agência, né, principalmente, dos atores não ocidentais nas regras do jogo. Então, eu estou falando disso porque ele escreveu um artigo no El País recentemente dizendo que, e aí que vem, né, porque eu achei interessante usar esse livro para essa conversa, de que o coronavírus, ele veio, na verdade, como uma forma de evidenciar algumas fragilidades que já estavam sendo expostas desde a crise de 2008 do mundo liderado exclusivamente pelo Ocidente. Então, é basicamente como se um mundo que incorpora os atores não ocidentais, especialmente a China, já fosse uma realidade dada que não seria algo caótico ou um movimento novo, mas seria um retorno da própria história, já que o mundo sempre teria sido assim antes. Então, eu acho que isso traz uma série de conflitos, né? Principalmente porque muitas vezes o debate acaba sendo se Estados Unidos vai substituir a China, e eu não acredito que isso seja a nossa conversa, não só de hoje, mas que isso deva ser o grande debate. Assim. O que eu acho que está em grande questão agora, e que é um dos indicadores das mudanças desse momento que o coronavírus evidencia, é uma ordem global liderada pelo Ocidente. E que atribui ao Ocidente essa ideia falaciosa de estabilidade,
e coisas do tipo. Uma das razões também de eu querer falar sobre isso foi porque na Foreign Affairs, há um tempo atrás, o Campbell, que ele é diplomata e tal, ele fez um artigo em que ele dizia que os Estados Unidos, e na época, né, do Nixon e do Kissinger, que eles teriam sido muito otimistas ao olhar para a China, porque acreditavam, que eu fiquei realmente, até hoje eu fico impressionada com essa afirmação, que eles acreditavam que os Estados Unidos seriam capazes de mudar os interesses sobre si mesmos. Ou seja, nesse sentido de que os Estados Unidos seriam capazes de mudar a percepção chinesa sobre o processo de inserção internacional, como se, na verdade, pudesse haver uma cooperação maior entre os dois países. Então, isso meio que vai mudando, né? O que eu tenho estudado na dissertação é justamente esses movimentos de aproximação e de afastamento do Ocidente em relação à China. Como que, ora parceira, ora ameaçadora da ordem global. E o Campbell, nesses últimos dias, escreveu um outro artigo que se chama A China pode mudar a ordem do mundo, algo do tipo, eu esqueci agora. Mas nesse artigo ele diz basicamente que os Estados Unidos estão falhando em coordenar os outros países, em oferecer respostas efetivas ao coronavírus e, basicamente, ele, na minha interpretação, que os chineses estariam se aproveitando disso para poder substituir. Então, novamente, eu acho que estão focando muito nessa questão de se vai substituir ou não, sabe? Eu acho que isso envolve futurologias e que essa abordagem pode ter sido muito problemática, em vez de admitir que essa fragilidade norte-americana não é por conta do coronavírus, né? Mas desde 2008, acho que a gente já viu um esgotamento dessa forma de organização, e aí é claro que levanta um debate muito extenso. Mas o que eu quero dizer basicamente aqui é que um dos argumentos mais interessantes desse livro é que ele não diz basicamente que a China representa uma ameaça ao sistema internacional do sentido do funcionamento do Ocidente, né? Porque o Campbell, num desses artigos, acho que é... eu não lembro agora o nome, mas eu vou conferir daqui a pouco. Ele diz que seria basicamente impossível a China ocupar um lugar de destaque e de liderança porque ela não desafia os Estados Unidos, mas uma ordem ocidental. Então, na minha percepção, ele meio que reproduz um pouco esse discurso do Kissinger ali, né, dos anos 60, 70, que ele fica falando que o Ocidente é meio que um debate superado, sabe? Que tem uma liderança super consolidada, acho que desconsiderando grande parte da história da humanidade, de, enfim, ser muito mais amplo do que isso. E aí, a contra-argumentação, né, disso, do Oliver, é que não, a China de forma alguma é contra o Ocidente e contra o sistema internacional, porque ela também compõe esses valores, também faz parte. Os atores não ocidentais não estão estranhos ao que está acontecendo. Então, eu não sei se ficou muito confuso do jeito que eu falei, mas basicamente... Gente, me interrompe, tá? Se tiver Não, muito não, confuso. para mim está muito claro, pelo menos para mim. Mas, assim, basicamente o que ele está dizendo é que o que está em jogo não é o Ocidente ou não, é o compartilhamento de interesses. Então, o Ocidente não estaria preocupado para o Oliver, né, em ter o seu sistema chegando ao fim por uma substituição hegemônica, que a China vai tomar conta de todas as instituições. Não é nessa abordagem alarmista e quase apocalíptica, né, que algumas pessoas tratam. Mas é no sentido que o que está em jogo é o compartilhamento de interesses, em ter uma distribuição mais igual do poder, já que agora os Estados Unidos, de fato, não se mostra cada vez mais ineficiente em articular medidas não só para combater o coronavírus, mas para poder lidar com essa crise. Então, o Campbell veio dizer que a China meio que está tirando vantagem, e não, assim, eu acho que uma das coisas que a gente precisa olhar para a história para poder compreender esse processo é que, ao tratar de China, a gente está falando de uma sociedade completamente diferente,
que até mesmo na concepção do sujeito tem uma outra ótica. A gente não está falando de um sujeito ocidental iluminista. A gente está falando de uma outra sociedade que não tem uma percepção de soma zero das relações internacionais, por exemplo, não vai se orientar pelo realismo. Então, tem uma forma de se posicionar que é muito mais cooperativa, a longo prazo, que acredita que as relações são complementares e não necessariamente estão em constante competição. Quem fala muito sobre isso, eu não sei pronunciar o nome dele, infelizmente, é o Kim Yanping, que ele vai falando um pouco de como são as relações internacionais chinesas, né? Depois eu posso entrar um pouco nesse ponto. Então, a ideia é basicamente trazer assim, um resumo desse livro, porque eu acho muito legal essa argumentação que foge um pouco a essa abordagem de China, de substituir Estados Unidos, não sei o quê. Eu acho que, na verdade, a forma que a gente precisa olhar e que o coronavírus traz em evidência é que o sistema está em constante transformação a todo tempo. Então, o fato da China estar compartilhando mais de poder nesse momento não seria algo tão estranho ou tão desestabilizador, enquanto muitas vezes acaba sendo, né? Essa percepção do Campbell, do tipo, vai acabar porque os Estados Unidos produz poder e riqueza, e como também se não existissem desafios, né? A gente não pode desconsiderar a dependência da hegemonia do dólar, uma série de questões aí que eu acho que não são muito analisadas para poder discutir isso, que eu sinto um pouco de falta, mas que é interessante a gente pensar, assim, como que o fato da China, para eles mesmos, né, é um retorno ao centro do mundo. Os caras, lembrando, são 5.000 anos de história, então, e diante da própria ascensão europeia, é muito tempo de bagagem. Então, como a gente tem conversado aqui sobre as próprias epidemias, né, os caras convivem com conflitos, epidemias e uma série de problemas há muito tempo, há muitos anos. Então, acho que esse olhar como ameaça à ordem global, de substituição de poder, como se fosse assim também tão rápido, eu acho que limita muito o debate agora, nesse momento. Para a gente, assim, do Ocidente, a forma que a gente tem encarado não só o coronavírus, mas tudo o que, desde a crise de 2008, já vem apresentando para a gente como fragilidade do nosso funcionamento enquanto sistema internacional em si. Aí é basicamente isso. Não sei se eu fui muito rápida ou demorei. Primeiro, ele tem o Oliver, né? Ele tem alguma visão sobre os ciclos hegemônicos? Ele não menciona nada no livro? Não, assim, ele não trata muito como hegemonia, na verdade. Ele não entra nesse debate. O que, pelo menos assim, eu nunca li dessa forma. Uhum. A recomendação do Oliver é que o mundo sempre foi multipolar e que essa polaridade ela é mais uma percepção do Ocidente, mas, no meu entendimento, uma percepção falaciosa. Então, para ele, o mundo tende, na verdade, a uma multipolaridade competitiva. Ele tem uma abordagem que é mais nessa linha de soft power, não sei o quê. Então, pelo que eu tenho interpretado até agora, ele meio que tem tratado que a China tem concentrado mais esforços para poder investir em soft power, não sei o quê. Mas eu acho que a hegemonia para ele em si não é uma realidade, sabe? As pessoas não... Assim, pelo menos do que eu acho, lendo as coisas dele. Achei difícil responder isso, porque é sobre o orientador, Bruninha, né? Achei mó... Bruna, Oi? agora sou eu, querida. Olha só, a respeito, já que a gente está nesse meio de coronavírus, de fazer análise sobre o que os economistas, os especialistas falam sobre a respeito de relações internacionais, a respeito também da economia, como vai ficar. Eu não sei se você leu um artigo de 2008, mas ele foi publicado na revista Arrementa, que é uma revista argentina. Eu acho até que o professor deve ter lido sobre esse artigo. E foi uma palestra do François Chesnais. Não sei se você chegou a ver. Em que você falou aí de futurologia, né, a respeito de tudo que acontece daqui para frente, ou a gente não pode predizer, ou os economistas nunca predizem algo sobre o futuro diante dos fatos que estão ocorrendo no presente. Só que François Chesnais foi muito feliz na sua argumentação e muito feliz na sua, vamos dizer assim,
previsão, entre aspas, né? Porque ele falou que enquanto os economistas estavam preocupados com valores econômicos, com percentuais de crescimento dentro do capitalismo e até mesmo no mundo a respeito dos países, né? Ele falou que a gente estava esquecendo de uma coisa chamada natureza, né? A gente estava esquecendo que a natureza também tem uma parcela de contribuição em relação no mundo econômico, que a gente estava esquecendo isso. Quando eu falo a gente, eu falo de como mundo mesmo. E ele falou que talvez a crise de 2008, que começou nos Estados Unidos e provavelmente, aliás, e que se espalhou pelo mundo, seria mais agravada ainda com algum fator da natureza. Eu, quando li o texto, confesso que eu não achei que ia levar apenas 10 anos para que as previsões, entre aspas, do François Chesnais chegasse a se concretizarem. E agora o que a gente nota? Quando veio todo o coronavírus, isso, enfim, e a gente nesse turbilhão, né, de coisas que está acontecendo, eu lembrei muito do texto dele. E aí eu voltei para ler, né, porque na realidade eu digo que só lembrei do texto, eu não lembrei do autor. E aí, quando eu voltei para fazer essa leitura, né, que foi uma palestra que ele fez na Argentina, inclusive ele escreve para essa revista na Argentina, eu falei, gente, ele estava com a bola do cristal dele a tiracolo, porque a situação que a gente está vivendo hoje só veio a prejudicar ainda mais a crise que a gente ainda não tinha saído ainda de 2008. Você sendo estudiosa de China, e ele também coloca muito dentro do texto dele, se você quiser, depois me passa o teu e-mail, depois eu posso passar para você fazer uma leitura melhor do texto. E aí fazer, vamos dizer assim, na próxima reunião, fazer o seu julgamento, e eu gostaria de saber o que você acha. Ele fala também sobre a superacumulação de capital da China em todo esse meio agora, né? E aí, inclusive, eu mandei um e-mail para o professor Flávio, fiz algumas perguntas a respeito, né? Enfim, ele me mandou a resposta dele, né? Bem convincente, claro, e concordei em gênero, número e grau com ele. Mas, assim, eu não sabia e não acreditaria, né, que levaria tão pouco tempo para tudo aquilo que ele falou acontecer, né? De que a crise econômica, e que envolve também Estados Unidos, envolve o mundo, envolve as relações com os países, envolve também a China, né? Iria se concretizar. Quer dizer, a gente está no mundo. E aí ele fala sobre a relação, vamos dizer assim, essa relação que você fala de compartilhamento de poder. Eu não vou chamar nem de bipolaridade, não, porque para ser uma bipolaridade a China ainda precisa de muita coisa, como você bem deixou aí explicado, né? Que não são só as instituições, não é só o dólar, né? Existe uma série de fatores. Então, assim, eu gostaria de perguntar, dentro do seu estudo, eu não li o Oliver, não sei, né? Não li ele, você que está aí por dentro, depois se você puder me passar, inclusive, o título desse livro vai me interessar muito. Você como estudiosa, né, da China e tendo o seu estudo em cima disso e com o Oliver, nessa situação de coronavírus que a gente está passando, né, em meio a essa situação econômica, vamos deixar o François Chesnais de lá e depois eu te passo. Como é que você encara tudo isso, né? Essa questão toda da China, inclusive da superacumulação de capital que ela tem. Devo salientar que, aliás, ressaltar que, como o professor falou e que está também no texto do François Chesnais, a China ainda vai demorar muito, aliás, né? Não é só as instituições, não é só o dólar, tem uma série de fatores para que o mundo venha a ser bipolar, né? É uma questão de divisão de poder, como você bem falou aí. Como você encara nessa questão toda que a gente está, que a gente ainda não sabe ainda quando vai sair dela, né? Economicamente se falando, quando se fala dos Estados Unidos e China, e também a situação do Brasil? Desculpa, Maria, só para ver se eu entendo. Você quis dizer, tipo assim, do ponto de vista de compartilhar essas fatias de poder. Agora, no Isso. momento de recessão, como é que seria a posição da China? É isso? Isso. Em relação vamos dizer assim, dentro dessa fatia de poder, a posição da China. Porque a gente sabe que a China, tá. Entendeu? Entendi. Assim, acho que existem alguns elementos, eu até fiquei na dúvida assim, se trazer para poder falar um pouco disso, mas a China se reúne e tal, né? O Partido Comunista se reúne para poder fazer planos com objetivos e estratégias muito específicas de curto, médio e longo prazo. Uhum. Então, há anos, na verdade, eu não tenho certeza agora, eu confesso que faz tempo que eu não leio sobre isso, mas desde o 13º Congresso deles, isso é muito claro de que a China quer voltar a ser
ocupar a condição de centro do mundo. Então, assim, eles definem os meios de uma forma que, há um tempo, eu tenho lido muito e conversado, até com o Crespo, sobre essa... Eu adoro falar desse tema, gente, então desculpa se eu fugir um pouco. Sobre as estratégias da China, da sua própria inserção internacional, que existem inúmeras iniciativas no sentido das empresas, do Partido Comunista, de criar planos bastante coesos e em comum acordo entre eles, né? Ora o empresariado cede, ora o Partido Comunista cede, mas com um objetivo muito específico, que é a China, de fato, ocupar essa posição para eles, né, o centro do mundo. Então, eu acho que esse trabalho de muito tempo, hoje, oferece um arcabouço capaz de aguentar essa crise, no sentido de, acho que não só de poder econômico, mas assim, eu acho, aí é delicado, né, fazer essas coisas de opinião, dizendo que isso aqui é só minha opinião, tá? Assim, claro, bem humilde, claro. porque eu acho que quando a gente está falando da China, que tinha crescimento acima de 2 dígitos, e cair para um dígito só, assim, algumas pessoas interpretam como desaceleração e outras como volta da normalidade. Isso é realmente insustentável. Então, aí tem uma série de problemas e tal. Então, assim, acho que a China, com certeza, vai perder bastante, mas a gente não pode desconsiderar também essa fatia de poder que os caras foram acumulando nos últimos anos. Então, assim, no sentido de expansão de investimento direto externo, de expansão para projetos de infraestrutura, do Banco dos BRICS, assim, existe uma série de instituições internacionais que hoje financiam outros países e nem sempre tem e, na verdade, muitas vezes é muito mais pela cooperação do que por lucro em si. Então, os caras, às vezes, realmente vão perder dinheiro porque o foco está sendo o desenvolvimento regional, sabe? Porque isso é uma das coisas que eu acho mais interessantes em estudar China. Eu tenho isso detalhado, agora estou falando de cabeça, mas se alguém tiver interesse sobre isso, eu tenho organizado, assim, várias questões sobre isso. Mas, assim, eu acho que é inegável a quantidade, o aumento de poder da China nos últimos 20 anos, assim. Acho que é uma coisa inegável. E agora isso se torna cada vez mais forte. E a partir do momento que a gente tem um contexto de Trump negando o coronavírus e a China enviando ajuda para países como a Itália, agora reconhecendo, né, que realmente omitiu um pouco dos dados. Uma outra coisa que eu senti aqui também, nesse artigo do Campbell, foi meio que acusar a China do tipo, você criou esse problema, agora o mundo aguenta, no sentido de que agora vocês ficam dando materiais, mas vocês ocultaram dados. E eu acho que uma outra coisa que o Crespo falou uma vez, e que realmente é muito interessante, é que é história, sabe? Não adianta muito também você ficar... faz isolamento, faz não sei o quê. A gente está falando de um Estado forte, de uma sociedade muito coesa, por motivos aí históricos. O Crespo a gente já chegou a escrever um pouco sobre isso, do porquê, né, ser um Estado tão forte, coeso, mas assim, a história da humanidade, assim, as epidemias também. Então, eu acho que essa percepção de ameaça, ela é muito mais uma construção de narrativas, no sentido de, tipo assim, a China não é capaz de dar conta, é desestabilizadora. Acho que isso é muito mais uma falácia do Ocidente por esse medo de uma distribuição mais igual do poder. Então, assim, acho que é basicamente isso. Assim, no meu entendimento, a China dá conta e que eu não sei, entendeu? Até que ponto o coronavírus pode enfraquecê-los. Eu acho que não. Eu acho que é muito mais uma fragilidade do Ocidente enquanto sistema, no sentido da ideia do Ocidente enquanto sistema que garante a ordem, a estabilidade, o crescimento, o poder, a riqueza. Acho que é muito mais uma ruína desse mundo do que uma China que fica tentando criar meios e, assim, como eu pelo menos leio bastante, né, de que a China estaria usando as instituições para expor a sua forma de mundo, não sei o quê. E outra coisa, como é que ele vê a China frente às outras potências regionais? Como assim? Em que sentido? Por exemplo, a rivalidade com a Índia, a questão da Rússia.
Olha, eu confesso que eu nunca me aprofundei assim muito nessa questão da rivalidade dele, por exemplo, com a Índia. O que ele diz, na verdade, assim, pelo menos no livro, eu acho que isso não é uma questão tão, pelo menos eu nunca me atentei a isso, tão debatida, porque ele diz basicamente que essa multipolaridade nunca foi uma questão, nunca assumiu os moldes do imperialismo europeu, sabe? Nunca foi dessa forma. Eu achei que essa questão dele desconsiderar a multipolaridade era em relação só ao Ocidente, entendeu? Mas que tivesse realmente a presença da China frente às outras na região dela. Não sei se dá para entender. Se, tipo assim, é multipolar em relação... Não sei, É porque desculpa. tem muito... Não, é que tem muito... É muito grande o embate Ocidente-Oriente. Uhum. Eu achei que ele desconsiderasse só isso, entendeu? Tipo, mostrando que não... Que, na verdade, não é a China substituindo os Estados Unidos, etc. e tal. Mas que ele mencionasse a China frente aos países ao redor. Porque, por exemplo, agora com o coronavírus, ela tem todo esse lado do soft power, de mandar auxílio, etc. e tal. Mas ela está fazendo investidas no Mar do Sul da China, em questão da marinha, de fazer exercício militar e etc, sabe? Acho Ela que busca ter uma entendo. influência. Sem dúvidas. Eu acho que quando a gente está discutindo multipolaridade, também é importante, sim, partir da premissa que a gente está discutindo estados. E aí eu tô falando, tipo assim, mais da minha visão. Eu confesso que eu nunca vi, assim, pelo menos não me lembro agora, nesse instante, dessa abordagem dele, no sentido como que a China entre os atores não ocidentais, porque ele não trata isso como uma especificidade da China. Até então ele tratava do Brasil, né, dos BRICS. O que ele diz nesse sentido de poder é que, por exemplo, os Estados Unidos teriam falhado desde 2008 até mesmo para conseguir isolar a Rússia. Entendi. Eu acho que o debate dele é muito mais que atores não ocidentais participando da ordem do que, tipo assim, é claro, né, na minha percepção também, a gente está discutindo aí uma China com nova rota da seda. Então, isso é muito sério, assim, acho que é um consenso de que a China, de fato, disputa essa posição de liderança ao redor do mundo, né, principalmente na Ásia. Então, acho que a gente não pode desconsiderar isso. Entendi. Mas eu não sei se até que ponto eu respondi a sua pergunta. Eu vou dar uma olhada no fim do livro, porque eu confesso que eu não sei sobre essa parte. Entendi. Obrigada. Imagina. Bruna, não sei se o Fernando tem alguma pergunta, algum comentário. Eu tenho 2 ou 3 comentários. Eu queria só fazer uma observação. Obrigado, Bruna, pela exposição, foi muito boa. Pelo que eu entendi, esse mundo pós-ocidental que é apresentado no livro, ele é um mundo multipolar, mas ele é um mundo também que não é sem o Ocidente. Pelo contrário, o Ocidente vai continuar sendo digamos, um bloco, ou pelo menos pela liderança dos Estados Unidos, um bloco altamente dinâmico. Ou eu estou viajando nisso? Não, Fernando, é isso mesmo. Não é que, pronto, os não ocidentais vão liderar essa ordem, mas eu acho que o que é importante aqui é que é uma ordem não mais liderada exclusivamente pelo Ocidente. Uma coisa que ele coloca no livro que eu acho super importante é que o Ocidente também foi fundamental para a construção dessa ordem, para a manutenção e etc. Mas que essa postura de reservar aos países não ocidentais apenas daqueles que observam, dos excluídos e legítimos, isso que não seria uma realidade. É como se fosse uma ordem como ela é no sentido de tipo, complexo, com vários atores que interagem, e não essa percepção ocidental do grande garantidor da ordem. O Kissinger, sobre a China, ele meio que fala que só os Estados Unidos, pós Segunda Guerra, teriam as condições, não sei o quê. Beleza, pode ter sido. Mas tem uma coisa que ele fala, acho que no Diplomacia, que é no sentido de que, pronto, agora é o triunfo das ideias ocidentais. Então, eu acho que o debate é mais esse, do sentido da não exclusividade, mas que ela também participa.
E aí gera uma guerra uma possibilidade de uma guerra de narrativas enorme, porque no fim das contas ter o monopólio sobre a verdade, o monopólio sobre o que é ou não moral, isso vai ser uma disputa do futuro, né? Ou pelo menos já desde agora, pelo fato que não existe mais o Ocidente capaz que propriamente para impor o que é uma verdade ou não, ou o que é o correto ou não, isso acaba se transformando num campo de disputa da narrativa, ou não. Olha, eu confesso que eu não domino muito esse debate, assim, de disputa das narrativas, porque eu acho que isso é um campo muito complexo. Assim, acho que eu não tenho um arcabouço teórico capaz de ter uma opinião, assim, sobre isso especificamente, mas na minha opinião, eu acho que sim. Que isso também é um espaço de poder, assim, sem dúvidas, né? Mas no sentido de que a moral, os valores que regem, né, as regras do jogo, que eles foram construídos há muito tempo. É que tem um exemplo legal que ele coloca, foi de tipo assim, liberdade religiosa na Índia no século XVI, eu acho. Tá, especificamente aqui, em alguma parte. Mas ele cita, por exemplo, outros eventos como a rebelião do Haiti, sabe? Ele chama até de mais importante do que a Revolução Francesa. Eu acho que essas narrativas, na verdade, são muito caras, porque aqui pra gente a Revolução Francesa acaba sendo, tipo assim, o grande ápice das conquistas individuais, subjetivas, não sei o quê, e existem outros movimentos que foram muito mais importantes. Essa da narrativa, ele fala um pouco no início do livro, se eu não me engano, quando ele diz sobre o nascimento do ocidentocentrismo. Eu não sei falar essa palavra, gente. Mas eu confesso que eu não sei, assim, como é que isso pode se dar no campo das narrativas. Acho muito difícil pensar isso. Agora, pelo menos. Bruna, tenho 2 ou 3 perguntas. Não sei se o resto tem mais. Depois continuamos. Mas uma, você falou aí quando estava falando, não sei se eu não escutei bem, que você ficou, para você ficou faltando, que não foi suficiente, não sei, a relação com a moeda, por exemplo, você falou que... Como assim? Como de seria que isso? existem questões... tá. Foi algum dos textos que eu estava lendo, eu não sei se era do Medeiros, não lembro exatamente, que ele dizia que... Eu não sei se é aquele que ele fala sobre recentralização do leste asiático, né? Eu preciso achar esse Tem artigo. vários, Tem Medeiros muitos sobre... textos. Sim, Medeiros tem duplo polo, tem, sim, não, Eu acho que esse 10 é do duplo artigos. polo, não lembro. Mas um deles eu andei lendo que o caso da hegemonia do dólar seria também um dos grandes impedimentos da China. Acho que foi essa parte. Essa parte não estaria no texto de Oliver, não apareceria essa Olha, problemática. eu nunca li, mas eu não posso dizer dos outros textos, sabe? Porque ele escreve muita coisa, não dou conta de ler. Mas eu nunca vi ele abordar muito sobre a hegemonia do dólar. Não, eu acho fundamental, se efetivamente se esse elemento falta, aí é um tema a trabalhar importante, porque é centralíssimo, né? Vamos falar disso. Agora, tem 2 coisas mais. Fala, Fernando. Só nessa questão da moeda, a gente pode até tratar isso numa outra oportunidade, mas os chineses estão criando agora uma moeda digital, né, que tem uma ambição grande em relação a se tornar um sistema de pagamento, pelo menos em alguma medida, alternativo ao sistema dólar. Pelo menos em algumas situações. Eu acho que a gente podia tratar isso numa reunião para frente. Porque trata justamente disso, do domínio do dólar e das estratégias chinesas, para fugir disso. Eu acho legal, Fernando. E principalmente, a Isabela Nogueira fala muito da nova Rota da Seda como uma grande alternativa para a China resolver esse tipo de problema. E eu também acho muito legal, né, esse tema da Rota da Seda, que para ela também é uma forma de resolver até esse problema da internacionalização da moeda chinesa, né?
Eu acho que isso super podia ser um tema, porque moeda é uma coisa que eu não sei tanto. Acho que é um grande impedimento para a China nesse processo de inserção internacional e também acho que eu não tenho arcabouço teórico capaz assim, de ter uma análise maneira sobre isso. Bruna, outra pergunta aí que tem duas coisinhas mais que queria. Uma é a seguinte: você fala que a China tenta retomar, vamos dizer assim, o centro do mundo. Mas, na verdade, mundo, assim, vamos dizer, pelo menos no plano econômico, um sistema totalmente conectado. Mesmo que comércio internacional existe desde milhares de anos, né? Pelo menos 4.000, 5.000 anos você tem trocas assim em grande distância, você tem esta rota da seda é milenar e tal, mas assim, um sistema onde o comércio internacional, disso vou falar depois, na próxima, se dá, onde o comércio seja um fator essencial para o funcionamento do sistema econômico, no sentido de que a economia não funciona sem comércio internacional, que não era o caso antes. Você antes tinha um comércio de luxo e tal. Então, assim, economia mundial, antes do século XIX não há, né? E então, antes não existia, na verdade, centro do mundo. Como que tem vários centros, ou várias economias mundo, no sentido de Wallerstein, né? Mas assim, mundo, centro do mundo, eu acho que teve dois, né? Tem Inglaterra e Londres e Nova York, vamos dizer assim. Porque antes, na verdade, não tem um sistema com esse nível de conexão, vamos dizer assim, estrutural, como tem agora, né? Pelo menos na minha opinião. E a outra, isto é mais uma opinião, né? E a outra pergunta que te faço é o seguinte: você fala que o Oliver, ele é um pouco como que argumenta que agora, bom, a China tem seu lugar na ordem internacional, os Estados Unidos não está conseguindo gerir, e a China meio que está oferecendo, vamos dizer assim, bens públicos, né, na ordem internacional e tal. Agora, tem autores também que estão aparecendo por aí, depois vou passar as referências para vocês, Seitan, não estou lembrando todos os nomes, pelo menos tem três assim, analistas internacionais, geoestrategas e tal, que estão falando é que, de repente, a gente está indo para um mundo, pelo menos o que dá para ver, sem ordem internacional. Os Estados Unidos meio que recua, fica na dele, é meio Trump, né? Trump é isso, quebrando acordos, quebrando tudo, mas ninguém, não necessariamente tem que ver, pode ser que a China ocupe algum lugar aí, mas pode acontecer não ter ordem internacional, né? Então, deixo essas duas perguntas. Uma é, será que tinha ordem internacional antes da Inglaterra, no sentido de que centro do mundo é esse que é um mundo que não está conectado, né? Primeira. Segunda, será que vai continuar a ter ordem internacional? Porque a ordem internacional não é uma coisa natural, que se não está Estados Unidos, está China, se não está China, está a Alemanha, está o Japão. Poderia não ter ordem internacional, poderia ter um negócio que cada um na sua, que seria aparentemente mais caótico, um tema a discutir, mas assim, uma é, antes tinha ordem internacional e no futuro sempre vamos ter ordem internacional, então Essa pergunta do centro do mundo eu acho muito boa, porque na minha percepção, o olhar chinês sobre si mesmo também tem uma arrogância aí curiosa, interessante. Porque, assim, como eu cheguei a falar antes, né, a China é uma outra sociedade. Então, no livro do Spence, por exemplo, quando ele vai narrando, né, a chegada dos ingleses até a China e quando eles chegam tentando oferecer presentes e tal, em troca de comércio, o imperador simplesmente diz: olha, eu não quero essas suas porcarias, você pode voltar com isso para o seu país, porque eu realmente não preciso. O diálogo que o Spence descreve é basicamente isso, do tipo assim, a Inglaterra, século XVIII, ali, iniciando ali no
período da Revolução Industrial e a China chamando aquilo de quinquilharia, basicamente, do tipo, amado, quem é você? Não quero, obrigada. Então, eu acho que não é uma percepção de centro do mundo no sentido de... não só no sentido econômico, mas é a autopercepção chinesa de que eles se bastam e que eles são bons demais para serem compartilhados. Eu acho que é mais nessa linha do tipo assim, os caras eram o centro da literatura, já tinha concurso público. O confucionismo também, nessa questão da própria base filosófica da construção da vida e da sociedade deles, eu acho que tem uma outra forma ali, que é muito mais das hierarquias. Eu acho que é uma questão também dos valores chineses, da própria percepção deles mesmos, e não necessariamente que eles são os mais avançados economicamente. Es un poco la idea de civilización y barbarie, un poco eso que ya los romanos y los griegos también tenían, y en ese sentido sí, también es el centro del mundo como autopercepção, mas não como um mundo que efetivamente... Sim, não o mundo como a gente conhece hoje, mas eu acho que é uma questão mais enquanto civilização. Porque a gente está falando de uma China invadida por nômades, mas que mantém a cultura chinesa. Então, assim, os caras foram invadidos e a cultura deles continua sendo perpetuada. Então, eu acho que é muito mais esse tipo de força e esse tipo de centralidade. E que é uma centralidade hoje disputada. Assim, quando você me diz que realmente não, se a gente existir sem uma ordem internacional... Confesso que, assim, eu, Bruna, pessoalmente, não duvido que esse vácuo de poder dure ainda por muito tempo, porque, de fato, os Estados Unidos agora não tem a menor condições de administrar isso, ao que parece até então. A China acha que vai continuar aí nesse projeto, né? Nas últimas reuniões do Xi Jinping, uma outra coisa que eu acho legal também a gente considerar é esse período do século XVIII e XIX. Quando você tem essa profunda degradação social, política, quando a gente está falando de guerra do ópio, não é só a questão da guerra em si, mas é a degradação da sociedade chinesa, é botar fogo no palácio do imperador. Então, o que existe aí é uma perda de face para eles. Eu acho que isso atinge níveis muito mais profundos do que o campo econômico, assim, ao pensar sociedade chinesa. Então, no sentido de, para eles, né, ser uma recuperação do centro do mundo, eu acho que é muito mais superar o que o Xi Jinping chama de o século da humilhação. Para eles é como se isso fosse essa grande ferida da história, né, essa devastação pelo Ocidente. Então, agora eu vejo essa narrativa do centro do mundo muito mais como a recuperação da China, que eles vão chamar, né, da nova China, do socialismo com características chinesas por uma nova era, que é como se fosse essa nova fase aí do Xi Jinping. Acho que isso é mais um retorno nessa visão, assim, e não antes. Bom, aí é a minha percepção também, né, das coisas que eu andei lendo. E sobre o mundo sem ordem, eu acho que eu não sei opinar sobre isso, assim, com muitos fundamentos. Confesso que eu não li muito essa percepção, mas eu acho uma possibilidade, assim, no sentido de que está cada vez mais difícil a gente pensar como... Assim, o coronavírus, ele evidencia essa falta de coordenação internacional, de alguém que articule os países para poder coordenar medidas e respostas eficientes. Acho que isso é cada vez mais uma realidade. Brasil, acho que a gente perdeu completamente o que... Então, isso é um grande debate, né, Crespo? Porque para você, uma vez a gente já conversou sobre isso, que você disse que era uma grande ilusão do jovem brasileiro de achar que a gente poderia ascender a ordem internacional, mas enquanto estudante aí nesse período de importância dos BRICS, que era o que eu pesquisava antes, eu acho que a gente tendia para um mundo com uma ordem mais distribuída, com a ascensão, né, dos BRICS e tal, mas que agora... O que vai acontecer realmente, acho que ninguém tem condição, assim, de dar conta. Pelo menos não li ninguém falando sobre isso. Se souberem de alguém que está discutindo isso, por favor, me mandem. Não sei se o resto... Fala, Fernando. Não, tudo bem. Não, eu acho que escutei você, então... Não falei não. Tá. Não, Bruna,
Depois vou passar para vocês uma palestra, não, palestra não, é uma reportagem, mas uma reportagem longa, assim, uns 40 minutos, de Juan Tocatlián, um especialista também em relações internacionais da Argentina. E ele falando de Brasil, mas falando e eu acho que também vale para Estados Unidos e para qualquer país, assim, essa projeção também depende muito de condições externas, né? Porque tem muita gente falando, bom, na verdade o que aconteceu no Brasil é que Estados Unidos jogou pesado contra o Brasil, então, mas assim tem fraquezas internas vinculadas à história, né? Uma enorme desigualdade. Sim, basicamente, eu acho assim, o núcleo central é uma enorme desigualdade que gera fraquezas internas, conflitos internos, vamos dizer assim, que acabam atrapalhando muito. E, aliás, uma economia que primarizou muito, no caso do Brasil, uma economia que primariza muito, uma economia, primariza no sentido não necessariamente que desindustrializou, mas assim, onde o setor mais dinâmico é o agronegócio, a inserção assim como potência emergente e tal, só com o agronegócio é uma estrutura econômica dependente, para usar uma terminologia que se usava muito no passado, que a inserção internacional é dependente. Então, é isso por um lado, né? E depois tem muito conflito de classe. O Brasil dá uma pequena mudança na distribuição de renda e parece que acaba o mundo, né? Vai para uma guerra civil. Então, isso aí, você leva a fraquezas internas que enfraquecem muito. Agora, voltando para Estados Unidos, você falou, pelo menos isto vou tentar argumentar mais para frente, você falou que Estados Unidos não tem menor condição de gerir o mundo e tal. Na verdade, Estados Unidos não sei se não tem condição. Se você olha para o plano militar, para o plano do dólar, que você mesmo colocou, e o plano mesmo tecnológico, ainda tem a liderança tecnológica, que acho que é a mais comprometida, tem a liderança do dólar que não está nada comprometida. Pode ser que a China tenha algum plano, como falou Fernando, podemos conversar disso mais para frente, sei lá, de criar algum mecanismo monetário alternativo, tá? Mas assim, por enquanto, a maior parte das transações comerciais internacionais são do dólar. O dólar ainda está por volta de 60%, 70% das reservas internacionais, dos bancos centrais. E o grosso dos ativos financeiros no mundo ainda está no dólar. Então, a hegemonia do dólar ainda é incontestada. E a militar, não, pode ser que com a tecnológica está mais contestada, mas assim, pelo menos para gerir o sistema, que é basicamente porta-aviões, ainda não, a liderança completa, né? Só que também tem política interna nos Estados Unidos. Não tem União Soviética ameaçando ninguém, tem petróleo agora, não precisa também toda essa avançada no Medio Oriente, no Cáucaso e tal, com o shale, com o fracking, todo esse petróleo não convencional, meio que perdeu o sentido. Não, o cara, e tem a briga interna, entendeu? Que não quer nem saber. Tem uma turma nos Estados Unidos que não quer nem saber que se continua se envolvendo no mundo. Vou mostrar dados para vocês. Nunca Estados Unidos teve tão pouca gente desplegada no mundo. Hoje está no mínimo histórico desde a Segunda Guerra Mundial de pessoal militar, mesmo que tenha 900 bases militares por turno, 800, 900 bases. No mundo, na verdade, bases ainda importantes lá na Coreia, Austrália, Medio Oriente, Arábia Saudita e tal, e Alemanha, por aí. Depois vou mostrar os dados para vocês, assim, os mais atualizados que tem. Está tirando gente de todo lugar, tirou do Medio Oriente, de Afeganistão, está abandonando essa guerra, perdeu essa guerra, mas não está nem aí com perder. Então, tem assim, uma literatura norte-americana, e diria, de pessoal assim mais conservador, não, de esquerda, que está falando que Estados Unidos está abandonando o mundo, entendeu? Se vira. Eu fico em casa com o meu problema. Se tenho alguma turminha aí, sei lá, de latinos hinchando o saco para continuar envolvido com a Cuba, com a Venezuela, porque o pessoal vota, né? O pessoal é migrante, vira cidadão e vira um lobby
político, então, bom, isso aí sim pode ser na Venezuela, continua, mas assim, tem alguma literatura, é para discutir, não estou defendendo, mas tem uma literatura que fala, Estados Unidos já não tem muito incentivo, Estados Unidos, vamos dizer, a elite norte-americana tem muito mais incentivos na briga interna, porque é onde está comprometida a sua situação, que no mundo. Não há União Soviética, não, nada que justifique assim, muito esforço, né? Bom, no armado de um sistema internacional. Então, isso deixo para você para pensar, para discutir esse assunto. Professor Crespo, e para ti também, já que a gente, vocês falaram aí, o professor também falou, né, sobre um mundo em que não teria, vamos dizer assim, um hegemon, se é que eu entendi, né, sem um hegemon. Então, esse poder seria regionais entre os blocos, ou como se daria a ordem internacional sem ter um hegemon, né, ou sem ter, vamos dizer assim, uma bipolaridade, né? Esse poder hegemônico, vamos falar assim, seria em blocos, os blocos regionais que a gente já tem? Bom, contesto eu, não, que foi que planteou. Bom, olha, tem gente que está falando de desordem internacional, não qual seria a ordem. Desordem, não tem ordem. É uma situação bem mais problemática, mais parecida no finalzinho do século XIX, início do século XX, que levou à Primeira Guerra Mundial. E basicamente o período que vai da Primeira à Segunda Guerra Mundial, que não tem ordem nenhuma. Inglaterra já não tinha condição de gerir, que não seria o caso dos Estados Unidos. Estados Unidos é mais um cara que sai do jogo. E um Estados Unidos que não tinha condição ou não tinha condição, não queria, não sabia, sei lá, tanto faz, não tomava conta do assunto. É parte da discussão da teoria da estabilidade hegemônica, efetivamente. Se o cara quer gerir ou não, se o cara pode, se o cara não sabe, sei lá. É uma discussão, mas assim, o ponto pode não ter ordem, entendeu? Pelo motivo que seja. Isso, obviamente, é um pouco mais caótico. Agora, porque também, uma coisa que fala o professor Fiori, que eu acho que é muito válido aqui nessa discussão aí, essa ideia que a Bruna colocou, né, de que a China está contestando a ordem internacional, que a China está colocando armadilhas sobre a ordem internacional, que agora inventou o coronavírus para destruir o mundo e dominar o mundo, e esse tipo de papo, né? Na verdade, quem está contestando a ordem internacional, que não está nem aí com a ordem internacional, é Estados Unidos, que vem desmontando a ordem internacional. Pero desde sempre, né? Desde que abandona Bretton Woods, ou vamos dizer, a conversibilidade do dólar com o ouro, nos 70, depois dá o choque de juros nos 79. Já depois com Bush, o cara que não está nem aí com o Conselho de Segurança da ONU, não está nem aí com a ONU, vota o que você quiser. Que, bom, depois quebra os acordos, quebra o NAFTA, né? A NAFTA tem que refazer. Quem sai do Clube de Paris, do acordo o acordo climático. Acordo de Plaza, não? Isso, Plaza, não, Plaza nos 80, mas assim, o cara que vem quebrando as instituições que ele mesmo criou é Estados Unidos, entendeu? Agora que estão saindo vão desfinanciar a Organização Mundial da Saúde. Então, assim, não é que a China que está contestando, que era o caso da Alemanha, né, que se falava, o Japão, na década do 30, basicamente, ou mesmo antes da Primeira Guerra. Não tem a China, não parece um grande contestador no sentido de que tá bom, China faz a dela, tá bom, mas o tema é assim, quem contesta mais, não tem ninguém que tenha contestado mais que o Trump nos últimos anos. Né? O Trump diretamente volta ao protecionismo. Então, pode não ter ordem nenhuma, pode ter assim uma situação mais complicada, que não é ter ordem do outro lado. Ou uma ordem desordenada, para colocar uma ideia paradoxal, assim, mas assim, pode ter uma situação onde ninguém garante, disso vamos falar depois, ninguém garante o comércio internacional, porque garantir o comércio internacional você precisa porta-aviões, é verdade. Você precisa que os barcos possam atravessar os oceanos
sem pirataria, sem... Isso precisa algum despliegue militar. Se Estados Unidos tira isso aí, e a China, nenhum outro bota alguma coisa, pode ser, volta a uma lógica meio mercantilista, anterior ao período da Inglaterra, ou que mais parecido que você teve no final do século XIX, início do século XX, ou mesmo já dos anos da Primeira Guerra até a Segunda, né? Pode não ter ordem nenhuma. De fato, a Europa também está se desfazendo, em boa medida está acontecendo isso, o Mercosul está se desfazendo, pode não ter ordem nenhuma, pode dar um negócio... E tem países assim que têm melhor condição de gerir. O que falava, você não estava na conversa com o Thiago Appel. Thiago Appel, na semana passada, ou na outra, não lembro bem, ele falava de que países iam ter melhor condição de gerir isso. Ele falava de Estados Unidos, Argentina. Estados Unidos, Argentina é uma brincadeira, né? Estados Unidos, efetivamente, hoje eles têm alimentos, têm petróleo, têm tecnologia, eles podem sair do mundo. Na medida que não sejam atacados por ninguém, eles podem sair do mundo e não estão nem aí. Tem tecnologia como para fazer intervenções quirúrgicas, né? Então, cirúrgica, né? Então, capacidade de, se precisam atacar alguém, eles atacam, matam um general iraniano. Se eles precisam fazer uma intervenção, fazem, assim. Mas, assim, colocar despliegue militar por todo o mundo e diante de uma crise internacional como houve em 2008, 2007, 2008, fazer uma intervenção e fazer uma salvatagem para todo mundo, e pode não acontecer, pode não fazer. Se precisa, faz, se não precisa, não faz. O mundo organizado pelos Estados Unidos tinha como base a presença da União Soviética. Sem a União Soviética, isto que fala Zaidan, vamos falar disso, pode não ter ordem nenhuma por muito tempo, entendeu? E isso não significa que a China tomou a liderança. De repente, ninguém. Então, pode acontecer um jeito disso. Então, não temos que dar por natural, porque não é natural nada, não é natureza, não é sei lá, lei da gravidade que você tem que ter uma ordem internacional. É uma construção humana. Essa ordem pode ser desfeita. Pelo menos essa é a minha interpretação. Não estou dizendo que estamos indo para aí. Estou dizendo, pensa também este cenário aí. Pode acontecer não ter ordem nenhuma. Não, eu concordo. Obrigada, professor. Não. Achei legal, Crespo, se você puder mandar esse texto, por favor. E quando eu falei nesse sentido de não ter condições dos Estados Unidos administrarem isso e tal, é porque eu li alguns relatórios de alguns institutos de pesquisa em que eles diziam que uma grande questão também da China para o Ocidente, principalmente agora da Europa Ocidental, é não ter a capacidade de controlar a ascensão chinesa. Então, era do tipo assim, não há algo que a gente possa fazer para poder impedir esse processo agora, como está. Então, enquanto você tem ainda uma percepção do Nixon e do Kissinger de, eles vão mudar de opinião e vão criar aqui, como Campbell sugere, de que as falhas dos Estados Unidos não são uma concessão de poder à China, mas que nós deveríamos articular, ele meio que oferece uma cooperação entre China e Estados Unidos. Aqui eu acho que o que eles estão admitindo é que não há mais como controlar a sanção chinesa, como eu interpreto essa fala dele. É possível um mundo que a China exista e não há nada que possa ser feito. Assim, foi nesse sentido, mas... Não, nesse sentido eu acho que está certo. Acho que eu concordaria também com o Oliver no sentido de que sim, de repente não tem condição. Não tem condição não só de evitar a China, não tem condição de derribar o Irã, mesmo com todas as sanções que fez. Não tem condição de ganhar a guerra no Afeganistão. Se não jogar uma bomba atômica e matar todo mundo, não conseguiu. Então, evidentemente tem coisas que não consegue, tem muito custo. Os caras estão saindo. Estão saindo do Afeganistão, estão saindo do Iraque, estão saindo da Síria. Do Iraque acho que ainda está mais discutido, mas do Afeganistão já é fato que estão negociando aí o melhor jeito de sair definitivamente. Acabou.
sei lá, mas assim, perdeu, mas tampouco é que não tem um custo psicológico, político, ideológico e tal da derrota no Vietnã. Ele tem uma derrota em Afeganistão, mas assim, ninguém está falando disso. Não está morrendo soldado de classe média, meio um Brasil, né? Se morre um pobre, não interessa. Então, assim, o que está morrendo aí é muito latino que está procurando cidadania, muito mercenário, muito profissional. Então, sei lá, perdeu. Não tem um jogo de futebol, entendeu? Não é Vietnã. Vietnã teve um impacto muito grande, né? Perdeu, está saindo, está noutra. Estados Unidos está noutra coisa, sei lá, entendeu? Um abraço para todos e a gente se vê semana próxima. Beleza. Obrigada, gente, por terem me escutado. Então a gente se vê próxima semana.